Olá, seja bem-vindo a mais um Manchete Podcast. E no episódio de hoje eu recebo aqui para um bate-papo o presidente do IMDT, Nelson Godard, a quem desde já eu agradeço pela participação. Obrigado, Nelson. Eu que agradeço, Arnaldo. Estamos aqui à disposição. Vamos começar falando então sobre transporte público, que dizia o prefeito é o calcanhar de Aquiles da cidade, né? O prefeito esteve aqui e falou sobre isso mais uma vez, é um ponto crítico. Dia desses estava no trânsito, eu ouvindo um noticiário da cidade, acho que na Band FM, o pessoal reclamando, por exemplo, da Baixada Campista, que não teria transporte, as vans estariam deixando a desejar naquelas localidades, né? Uma localidade extensa, enfim. Campos ainda tem um grande problema de transporte a resolver, já avançou. Como você, ainda à frente, como responsável desse setor, analisa a mudança do transporte até aqui e o que esperar daqui para frente? É um grande desafio dessa gestão, né? Nós já avançamos bastante com a melhoria do transporte, principalmente no sentido de regularidade, né? Para algumas áreas, por exemplo, que não vinham sendo atendidas e há mais de 8 anos, por exemplo, como o Imbé, Sentinela do Imbé, que passou a ter um atendimento, né? Lagoa de Cima, Rio Preto, reestabeleceu esse atendimento para essas localidades que vinha sendo feito precariamente, né? E agora, inclusive, com todo o acompanhamento de GPS, a gente está avançando em questões, por exemplo, o atendimento noturno, o atendimento nos finais de semana, né? Eu, essa semana mesmo, passei 3 dias até quase meia-noite rodando as vias para, inclusive, visualmente acompanhar a circulação do transporte. E já tive essa percepção de melhoria. Precisamos ainda melhorar mais, né? Temos tido reuniões tanto com os empresários quanto com os permissionários para que a gente amplie esses horários, até porque a atividade econômica está se aquecendo novamente na nossa cidade e a gente precisa que as pessoas tenham a segurança de chegar de novo em casa, de chegar ao trabalho, né? De que possam circular. Mas a gente ainda tem algumas dificuldades. Na Baixada, Tocos, Coqueiro de Tocos, São Sebastião, Poço Gordo, mas que a gente vem ajustando a operação que é feita pelo transporte alternativo, pelas vans nessa localidade, para poder colocar mais permissionários e a gente diminuir a lotação e ter mais horários disponíveis. Isso porque, após a entrega das estações, inclusive a região será atendida por van. Então a gente já está fazendo todo esse ajuste para que na sequência a gente tenha um sistema ordenado e mais eficiente. As estações, vocês trabalham com prazo? Quando que vocês vão abrir as três? Então, a estação da Baixada já está bem avançada, já está fazendo toda a parte de telhado, de cobertura metálica. A estação de Canaã, né, da região norte, também já está avançando para a parte de estruturação metálica, mas a gente teve que recuar um pouco, né, nesse cronograma de entrega por causa da estação de Ururaí. Houve uma demanda da população, bem como uma avaliação do governo da localidade, porque alguns outros equipamentos públicos serão instalados em Ururaí, como a UBS e a Vila Olímpica. Então a gente precisou realocar o projeto, né, em uma outra área. Então essa ainda está em fase de início de implantação, né, das obras, da estruturação, preparação de terreno. Teve um problema com a comunidade lá, foi isso mesmo? Isso porque o projeto inicial era na Praça de Ururaí. Então eles colocaram a questão do pertencimento da população com relação à praça, uma área de convivência, né, deles, histórica. Então o prefeito Vladimir Garotinho esteve inclusive no local e mantendo sempre a condução do diálogo com todos, né? Ele ouviu a demanda e como a gente vai ter outros equipamentos públicos numa outra área ali na estrada da Tapera, de Araçá, perdão, a gente está redirecionando. Então, para poder implantar efetivamente o sistema de integração e a remodelagem do sistema, eu preciso que as 3 estações estejam preparadas e casado, inclusive, com a bilhetagem eletrônica, para que a gente consiga dar segurança da integração para o usuário, de que vai sair de um veículo para o outro, garantindo ali que ele não tenha que pagar mais pela passagem. Eu, Então, de 90 a 120 dias por causa dessa alteração de Ururaí.
90 a 120, a gente está falando ainda do segundo semestre desse ano. Ainda do segundo semestre. A gente trabalha com essa perspectiva de entregar essas estações e já iniciar, inclusive, com a bilhetagem que está em licitação. Em relação ao transporte público, você citou aí que precisa ajustar ainda com as empresas. Eu lembro que acompanhando a Câmara, né, que eu acompanho mais noticiário político, teve muita discussão em relação à questão do subsídio do diesel para as empresas. Inclusive, após a aprovação, os vereadores, sobretudo de oposição, ainda iam à tribuna e reclamavam que aprovaram o subsídio, mas ainda o transporte não estava contento. Qual a sua avaliação hoje dessa relação, subsidiando o combustível e a oferta de transporte que é feita pelas empresas? Olha, é inegável que a melhoria maior do transporte se deu por causa do subsídio, né? O sistema de transporte no Brasil como um todo ainda está sendo afetado pela diminuição da circulação de pessoas, seja pela crise econômica do país, ainda seja da pandemia, né? Então, a retomada da demanda, né, de passageiros tem sido ainda lenta. E isso afeta o carregamento das empresas e dos permissionários, né? E Campos, a gente passou por um período de não reajuste da tarifa muito longo, né? O último governo, por exemplo, nos seus 4 anos, não fez nenhum reajuste, nada sobre o reequilíbrio econômico-financeiro das operações. E a gente vem enfrentando isso. Só que, para que a gente tenha atendimento, inclusive em localidades como a região ali de Morangaba, de Rio Preto, de Lagoa de Cima, né, a gente precisa, nesse momento, subsidiar o operador. São grandes distâncias, né, defasagem tarifária, então, assim, é o subsídio que está permitindo manter a operação e a gente dar um atendimento melhor para a população. E que retomou algumas linhas, a gente permitiu a criação de outras, como Guarulhos Circular, um atendimento mais dedicado ali na Penha, no Novo Jockey. Então, é importantíssimo. Inclusive, o prefeito já encaminhou para a Câmara um pedido de renovação do programa, porque com o atraso da entrega das estações, a gente só tinha previsão de junho desse ano. A gente já está agora iniciando junho, então a gente precisa postergar o subsídio até que a gente vire a chave, faça a integração e tenha as estações. Em relação a essa questão com as empresas, qual é aí a sua avaliação, Nelson, da sua relação com os empresários? Porque em alguns momentos se esquenta, a gente vê aí posicionamentos públicos, inclusive de empresas. Já está mais calmo? Já conseguiu ajustar melhor aí com todas as empresas ou teve que tomar medidas mais severas? Não, já está mais calmo, apesar de ter tido que tomar algumas medidas severas. Nós instauramos processos de caducidade contra a Rogil, contra o consórcio Planície e contra o consórcio União, contra as três concessionárias. O da Rogil havia sido mais sério e avançado porque a precariedade, o abandono de algumas linhas no início dessa gestão era latente, era muito grande. Mas a gente conseguiu reverter, mostrando de que o poder público, na verdade, está demandando a melhoria do transporte, mas ao mesmo tempo está ali, aliado, parceiro, querendo ajudar. O subsídio é um exemplo claro. A gente teve o reajuste da tarifa, inclusive, então a gente vem sinalizando para as concessionárias e para os permissionários, na verdade, de que a gente quer apoiar o sistema porque o nosso intuito é o atendimento à população. Eu abri parcelamento de dívida, renegociação, para que todos se regularizassem junto ao MTT. Hoje a gente tem quase 90% da frota de ônibus de van, 95% regularizada, com licenciamento, a vistoria feita junto ao IMTT, a regularização junto ao Detran também dos veículos, enfim. Ainda temos coisas a avançar, é inegável, mas é um processo que a gente vem avançando e que mostrou, tanto para o empresário quanto para o permissionário, de que a gente vai ser firme quando precisar ser, mas que ao mesmo tempo a gente precisa apoiar para que a gente tenha as respostas e as melhorias. Eu li no site da prefeitura recentemente que vocês vão instalar um sistema que é simples, de GPS, para as pessoas acompanharem a movimentação do transporte, para saber onde está o ônibus,
se está chegando, se não está, ônibus. Vans também entra nessa situação, né, nesse aplicativo. A partir de quando? As vans também entram nessa formatação, né, para a população acompanhar e com a entrega das estações. A gente não liberou antes porque a gente está tendo ainda um trabalho de fazer remanejamento de linhas, de remanejamento de veículos, e isso a gente precisa afinar. Revisão das linhas, das rotas, e a gente está passando tudo para esse aplicativo para entregar para a população ter esse acompanhamento em tempo real, verificando qual a disposição de veículos naquela linha, o horário, a proximidade, enfim. Inclusive serão dados abertos. A gente vai trabalhar com um aplicativo em específico, né? A gente vai entregar à população, mas os dados estarão abertos para qualquer aplicativo de transporte, de mobilidade urbana, para que possa capturar esses dados e informar a população. Não restringindo a um apenas, e que a gente fique refém, como era o MOB, e que a gente precisou interromper, até porque a gente não tinha segurança dos dados, das informações, e que, inclusive, poderiam ser repassados para outros. Então, por segurança, inclusive agora atendendo as novas normativas da legislação, a gente não deu continuidade àquela solução. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar do parque semafórico da cidade. Acho que a última vez que a gente conversou, Nelson, lá no Folha no Ar, na Folha FM, você chegou a sinalizar de que não haveria mais a mudança para esse semáforo inteligente. Algum problema que teria em licitação. Depois eu fui surpreendido com a notícia de que já vai começar. O que mudou desse nosso bate-papo de lá para hoje que possibilitou aí a mudança desse parque semafórico e onde vai ser essa alteração? E como ele vai funcionar também? Na verdade, a primeira licitação tinha sido dada frustrada, né? Não houve um avanço com relação aos preços ofertados, então eles estavam acima do que tinha sido a pesquisa prévia, então não pôde caminhar. Marcamos um novo certame e logrou-se êxito, e aí assim a gente conseguiu fazer a contratação. Inclusive, agora a gente já está avançando e implantando. Ainda no mês de junho, cerca de 20 cruzamentos, né? Inicialmente, 4 na 28, com a Gilberto Cardoso, com a Kennedy, com a José Alves de Azevedo, e na sequência, outros 16, 18 cruzamentos da nossa cidade, das áreas principais da região central. Mas, Nelson, quando a gente fala em questão de semáforo inteligente, como que funciona esse sistema para quem não conhece? Então, será instalado câmeras, equipamentos que vão fazer a contagem dos veículos na via, para que a gente tenha no programa já dimensionado a liberação do fluxo das interseções. Então, todo o sistema estará interligado, fazendo a contagem, para que, além de que a gente permita que não tenha retenção numa via de maior fluxo arterial, no redor também, as vias acessórias seja equilibrado para não gerar outros congestionamentos. Sistema inteligente que vai fazer essa contagem, de que inclusive fará a captura de placas, para que a gente tenha um ordenamento melhor do trânsito, compartilhe com informação de segurança, então para que a gente assim ordene o trânsito, dê mais fluidez, diminua as retenções e ainda tenha mais segurança. Você citou aí os pontos e falou entre eles ali 28 de março com José Alves de Azevedo, com a Beira Valão. Tem um semáforo ali atrás do poste que precisa resolver, né? Vai mudar ali também? Sim, sim, vai mudar. A gente está realocando, está verificando inclusive a forma de disposição para que fiação, poste, árvores não atrapalhem a visualização, bem como não sejam colocados, instalados ali na ciclovia, que não gere mais um ponto de conflito para o ciclista, né? E aquela interseção ainda outra tem vários pontos de conflito. O nosso foco não é só também o motorista, mas também o ciclista, o pedestre, para dar segurança, porque ali às vezes na interseção você tem que trabalhar com o semáforo e o tempo de liberação para o pedestre é curto. Então, tudo isso a gente está formatando para trazer segurança para todos os atores na via, não só os motoristas. Nós passamos por algumas mudanças de trânsito aqui na área central. Ali na região
Barão de Miracema, ali perto do Palácio da Cultura. Me ajuda ali com o nome da rua, porque ali eu não lembro. Continuidade ali da Saldanha Marinho, né? Indo para Pelinca. Enfim, eu passo ali sempre, é meu caminho, e quando vocês colocaram 3 vias em um trecho, 2 no outro, aquilo ali estava desenhado que ia acontecer algum acidente. Não aconteceu, se não aconteceu foi por sorte. Depois vocês tiraram ali o estacionamento e abriu novamente 3 vias. Mas aí vai uma reclamação aqui de quem convive na cidade. Os taxistas não se acostumaram ainda que ali não é mais ponto de táxi. Alguns, não são todos, obviamente, ainda param ali. Precisa dar uma arrumadinha ali também, ajustar junto com a agente de trânsito para colocar ali, para conscientizar as pessoas. Não seria um caminho para evitar esse tipo de problema e não atravancar o trânsito naquele trecho, Nelson? É um trabalho maior de atuação ali no trânsito, né? A gente tem tido várias frentes de trabalho em toda a área central, então isso causa alguns conflitos. A gente está fazendo revisão, inclusive de estacionamentos, de ciclofaixas, né? Então é um trabalho que está se intensificando e que a gente precisa de uma atuação maior. Ali gerou realmente esse conflito, a gente percebeu e atuou novamente, né, para poder justamente evitar acidentes, mas sim, cabe uma atuação maior ali, mais presente, e inclusive com os taxistas, mas a gente tem tido conversa com eles, a gente está revendo também, aproveitando os pontos rotativos de táxi, então a gente tem feito essa conversa para poder dirimir esses problemas. Você falou em estacionamento, vou aproveitar o gancho para a gente falar de um. Lembrando de conversas pretéritas nossas, vaga certa, que é um assunto que a gente conversou no nosso primeiro bate-papo, lá no começo do governo Vladimir. Era sim um desejo dos próprios comerciantes do centro, mas havia um certo receio devido ao período, por causa da pandemia, todas as questões que você mesmo colocou aqui de movimentação que foi afetada, como tudo, durante esse período mais severo da Covid-19, enfim. E agora, tem uma perspectiva de quando esse sistema vai ser implantado? Teve uma mudança também nas tarifas que eu acompanhei por diário oficial. Como vai funcionar esse sistema e a partir de quando? No início a gente fez toda a regulamentação de uma lei que já era desde 2019, né, aprovada para permitir a implantação do estacionamento vaga certo, rotativo nas áreas, né, é, é, da região central da cidade. E aí houve uma conversa, um debate, a SIC, CDL, Carjop, buscar a gente porque o momento ainda era de retomada, que precisava ainda que isso não impactasse e até de conscientização da população da implantação do sistema. Depois nós avançamos, fizemos o estudo, publicamos, a tarifa seria de R$ 2, mas aí depois tivemos que ajustar, porque aí com o tempo decorrido e para que a operação seja efetiva e a gente não tenha frustração na hora da concorrência, né? A gente ajustou a tarifa para R$ 3, apresentou todo o estudo de impacto. Tarifa essa ainda que é menor do que é praticada nos estacionamentos fechados na área central. A gente fez uma pesquisa para que isso não gerasse um custo maior e tivesse uma concorrência e prejudicasse o andamento, inclusive, da concorrência, da licitação. E agora a gente está para poder publicar o edital. Então, o segundo semestre desse ano também será de implantação do sistema rotativo Dá de tempo? vagas. Dá tempo de licitar e colocar? Dá tempo, dá tempo. A gente já fez a publicação da outorga, da informação da tarifa, publicou o edital 30 dias, e aí o cronograma de implantação, então provavelmente outubro, novembro, a gente já está avançando, primeiramente com informação. Tá? Então o sistema ele vai ser primeiro informativo. Os agentes, inclusive do operador, estarão na rua informando dos meios de pagamento, dos equipamentos, do período, para que aí sim, depois de 30 dias, efetivamente a implantação com cobrança e fiscalização. Há uma perspectiva de que se possa, digamos, aproveitar bem, entre aspas, o pessoal que trabalha com flanelinha nas ruas dentro desse sistema. Isso vai ser um pedido do poder público? Isso vai estar em edital ou isso vai depender da empresa que ganhar? Não, a gente já coloca como condicionante aproveitar, né, a questão dos trabalhadores locais, dos trabalhadores
informais que já fazem essa atividade, né? E há um direcionamento nosso, inclusive, para que eles sejam absorvidos, capacitados, e aí, dependendo da capacitação, se lograr êxito, eles serão inseridos sim no sistema. Mas isso consta no edital? Não, não. É a solicitação de que haja mão de obra local, que tenha experiência, né? Seja ela comprovada ou não, mesmo que informal. Acaba sendo. Porque não pode ser uma imposição do poder público nesse Sim. momento, mas que a gente vai conduzir para isso, até porque o nosso maior interesse é, inclusive, tirá-los da informalidade, aproveitá-los e não deixar à margem da operação e sem a sua renda. Nelson, vamos chegando já para o final do nosso bate-papo, mas não podemos deixar de falar do trânsito da cidade com obras de recapeamento que vem acontecendo. Você é muito cobrado aí, o pessoal ainda reclama muito dessa questão de fechamento de rua. E qual é o cronograma? Até quando ainda tem aí obras pela frente que vão necessitar dessas intervenções no trânsito? Sim, bastante cobrado. A gente sabe que toda obra gera um transtorno, gera uma dificuldade, e principalmente quando você fala de trânsito, gera retenção, fluxo, engarrafamentos. A gente tem feito algumas ações no turno noturno, nem todas as intervenções, todas as etapas do processo de recapeamento e de sinalização a gente consegue que seja à noite, causa o transtorno, mas a gente tem tentado, inclusive com a atuação da guarda, que tem sido parceira o tempo todo, diminuir esses impactos. A gente chega até a paralisar algumas intervenções para dar sequência só após do que manter um cronograma de uma via inteira para que a gente, sabe, por causa das vias acessórias, o impacto seja menor. A gente tem um cronograma de ainda até o fim do ano de recapeamento, né? A gente concluiu já algumas etapas, mas existem ainda muitas vias. A gente só está na metade do projeto para ser concluído, então até o final do ano ainda haverão muitas intervenções de recapeamento, de sinalização. Só mais um assunto para a gente abordar aqui. Você sabe mais do que eu que quando você chegou aqui à cidade, que você ser de fora, né, há uma certa resistência. É normal, isso aqui é pouco. Se você fosse da minha cidade, você ia ver que era muito maior esse tipo de resistência. Mas hoje, decorrido já esse tempo que você está no IMTT, você acha que já conseguiu quebrar algumas barreiras em relação a essa questão do bairrismo que existe aqui em Campos? Já, já. Eu acho que isso ficou para trás, não vejo mais essa questão. A população entendeu de que eu estou aqui para somar, de que eu abracei a cidade, o projeto do nosso prefeito de melhoria do transporte, do trânsito, enfim. E somos todos do mesmo estado, apesar de ter vindo de outra cidade. Mas o intuito é melhoria e é trabalhar por campos, é isso que eu tenho feito. Eu entro no IMTT 8 horas da manhã, saio 8 horas da noite, e quando não trabalho de casa, então, enfim, vivo a cidade, as pessoas me veem pela rua, já me cumprimentam, falam, já sabe, já criou essa identificação, e aqui estou, aqui fico, e aqui tenho trabalhado. Era só mais um anseio de um campista olhar ter o olhar já dos seus problemas para mais rápido tentar atingir uma solução, mas que isso eu acho que já foi superado, porque viram que o trabalho está sendo feito e a gente tem avançado. Agora, do outro lado, você já conhece a cidade toda porque é bastante área, né? Sim, sim, eu tenho percorrido, inclusive, não só a área central, né, a Pedra, mas os distritos. Tenho ido para o interior, tenho visitado, inclusive, seja no trabalho ou até socialmente. Então, tenho aproveitado e conhecido bastante, apesar da grande extensão da nossa cidade. Nelson, mais uma vez queria agradecer a você pela participação e já deixar aberto o convite para outras oportunidades. Com certeza estou à disposição e conforme for avançando os projetos, estamos à disposição para poder trazer mais informação e explicá-los. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado sempre no Manchete Podcast e não deixe de seguir o Manchete RJ nas redes sociais. Até a próxima!